Olá, olá, amigo enxadrista! Tudo bem? Aqui Gerson Pérez falando diretamente do Clube Xadrez Online. Esse moço simpático aí, todo sorridente que vocês estão vendo, é meu grande amigo Emiliano Piscator. E, para vocês terem ideia, esse nome já é que vai aparecer agora para vocês. Esse nome já é muito antigo no meio do xadrez, porque a internet, que hoje, né, é um meio tão bacana assim, para a gente buscar desenvolvimento, ele foi um dos pioneiros até. Eu lembro que o Clube Xadrez é de 2000, ele vai contar, né, que ele é um pouquinho anterior. Eu lembro de ver a página dele, escrito lá o contato dele, é uma das primeiras páginas do Brasil. Já já ele vai contar, né, já que nós estamos utilizando exatamente esse meio aqui, a internet, para fazer essa entrevista. Então, o professor Piscator, ele é lá de Pernambuco, e nós vamos perguntar para ele. A primeira coisa é como que ele começou no xadrez, então, como foi o início dele. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Gerson. Primeiramente, quero agradecer pelo convite. Estou muito honrado de estar aqui nos seus vídeos e agradecer ao público por permitir uma pessoa de uma região diferente da de vocês passar um pouco do conhecimento aí que nesses mais de 30 anos eu adquiri. Beleza, mas como a gente fala aqui em Minas, a internet não tem porteira não, rapaz. Isso aí é para o Brasil e para o mundo todo, o trabalho que a Com gente faz certeza, aqui, com né? certeza. Então, O meu início foi bastante inusitado. tá. Toda vez que eu olhava duas pessoas jogando xadrez, sempre eu via as pessoas comentando ao redor. Isso eu tinha em média de 6 a 8 anos, não lembro bem. As pessoas falando: olha só, eles estão jogando xadrez, eles são muito inteligentes. E essa palavra inteligente foi uma palavra que me marcou muito, porque eu, quando criança, era uma criança hiperativa, filho de pai alcoólatra, e eu tive convívio com ele. Então, hoje seria classificado na época como um hiperativo. Ok. Então, mas os coleguinhas de sala de aula não tem piedade, não. Ele não é inteligente, ele é agitado. Então, quando alguém dizia que algo era bom para a inteligência, eu abri os olhos, tentava aprender. Então, o xadrez foi aquela paixão que eu fui gradativamente me aproximando, porque a palavra inteligência, que as pessoas comentavam, me interessava. Ou seja, eu queria sair daquele rótulo que as crianças me botavam quando pequeno. Legal. Então é o seguinte, nós falamos aqui, né, que o nosso amigo Piscator, ele é professor. É professor de xadrez. Agora, o que seria a área de formação dele? Vamos ver se eu estou certo. Ó, sem cola, sem nada, hein? Ó, na Universidade Federal de Pernambuco, ele fez educação física. Depois, ele fez pós-graduação na Estácio de Sá, do Rio de Janeiro, salvo engano, em 2014. É psicopedagogo. Seria isso? Exatamente. E em todas as duas, eu defendi o TCC, ou monografia, com o tema de xadrez. E para mais uma informação, que não é só uma conquista pessoal, mas do xadrez, em educação física, o tema de xadrez, acredito que, pelo menos no Nordeste, foi pioneiro. Perfeito. Bom, nós estamos aqui, né? Eu estou em Minas e o professor Piscator está lá em Pernambuco, né? Ele está lá na capital e agora, né? Esse estado está especial porque é o único estado do Nordeste que tem um grande mestre. O Nordeste sempre teve bons jogadores, ex-campeões brasileiros, mas agora nós temos lá o Iago Santiago, inclusive já fez vídeos aqui para o Clube Xadrez Online. Nós temos vários vídeos de temas variados, e é um estado, então, que tem tradição em xadrez, né, que já revelou talentos, e isso se deve bastante ao trabalho do professor Piscator e de outros educadores que levaram o xadrez à frente. Então, às vezes você está numa escola, você não é especialista em xadrez, mas você é um professor de matemática, um professor de educação física, e pode despertar, pode encantar a criança com o xadrez, e a partir desse momento pode aparecer um especialista, ela pode procurar
outros recursos, até porque hoje tem muito conteúdo na internet. Então, o estado dele é um estado que hoje é forte em termos de xadrez de alto rendimento, né, tendo até um grande mestre, mas tem também revelado aí talentos. O que você pode falar? Faz aí para a gente um raio-x do xadrez no seu estado, professor. Foi muito boa a sua pergunta, Gerson, porque é uma oportunidade de resgatar esse histórico de Pernambuco. Se você der uma olhada nos campeões brasileiros, nos campeonatos brasileiros, você vai ver muito a presença de Dr. Luiz Tavares e Eduardo Asfora, que eu conheci quando era pequeno, que eu já frequentava o clube desde pequeno, então a gente chamava Asforão, que era o tio, e Asfora, ou Asforinha, quem era mais íntimo, para caracterizar o Marcas Fora. Depois disso aí, vieram vários jogadores. O próprio Marcelo Balma, teve a época dos irmãos Capibaribes, porque eles foram do Ceará, mas depois passaram um tempo em Pernambuco. Aí veio o Rodolfo, teve muita gente boa. E aí, o xadrez agora, com esse crescimento do contato com o conhecimento do xadrez através da internet, que agora você vê as partidas aos vivos e tudo. Então, essa turma nova, Iago, Vinícius Tiné, o Rafael Cabral, tem muita gente boa surgindo em função disso. E eu me sinto na função de cada vez mais conquistar mais adeptos, porque o iniciante que entra no xadrez, e se ele conseguir pelo menos gostar do xadrez, no sentido que toda vez que ele vê uma partida na internet ou vê um jogo de xadrez, ele tenha boa lembrança, isso vai repercutir para a gente conseguir mais patrocínio. O patrocínio vem em função do aumento de interesse das pessoas, do público que assiste. Então, essa é a nossa grande missão como professores, botar o xadrez primeiro no coração das pessoas. Fantástico, excelente observação. E falando então, né, de xadrez educacional, xadrez pedagógica, didática, enfim, do xadrez, o professor, né, tem aí um histórico já grande, salvo engano, 25 anos, creio que é isso, é o tempo que ele já está na área de xadrez. Eita, não tem mais 18 anos não, né? Se a pessoa conta que tem 25 anos de xadrez, quer dizer, rapaz, já passou ali os 40, por aí, né? Eu tô com 46. Legal. Eu tô com 45. Estou chegando a meio século. Tá, coisa boa. Bom, eu digo aqui para os meus alunos que até o 100 eu me garanto, depois é com a turma lá de cima, né? Até o 100 acho que tá legal. Bom, mas aí falando então em xadrez educacional, agora nós vamos tentar fazer um link do xadrez com a escola, o xadrez como ferramenta de apoio, né, às outras matérias curriculares, o xadrez como enriquecimento de currículo, seja ele na grade, né, dado de forma obrigatória, ali na sala de aula e tal, ou o xadrez de forma opcional, né? Às vezes a criança estuda à tarde, e no contraturno ela vai até a escola para poder ter lá as suas aulas. Então, o que nós vamos pedir agora para o professor é exatamente isso. O que ele pode fazer de link, o que o xadrez poderia ajudar, o xadrez como ferramenta pedagógica na escola? Por que o xadrez hoje é tão forte na escola? Olha, o xadrez, eu diria que é a pedra fundamental da formação de um indivíduo em vários aspectos. Para isso, é necessário, e isso é uma exigência do próprio mercado, que o professor que ensina xadrez, principalmente o iniciante, ele tenha um mínimo de conhecimento diversificado, porque às vezes os professores das outras áreas não conhecem o xadrez como nós conhecemos, e nós, professores de xadrez, devemos criar esses links. Por exemplo, tinha uma professora de biologia e quando eu chego numa escola, eu geralmente peço aos professores um pouco do planejamento anual dos conteúdos que eles vão dar. Então, a professora de biologia, em um determinado momento, para uma determinada turma, ela dava aula sobre o período pré-histórico e vinha aqueles dinossauros. E eu dei a ideia de, dentro de um momento da aula,
eu poder contribuir fazendo um jogo de xadrez com os dinossauros. Então, os alunos foram trazendo e a gente foi tentando catalogar dentro do nível daquela classificação reino, filo, classe, ordem, família, gênero, e saiu um trabalho bem interessante. Como também no português, eu botava o jogo dos 7 erros, dos 7 erros, mas não para você observar uma figura. Na verdade, era um comentário que eu falava sobre o xadrez, só que de um lado do texto tinha erros gramaticais, ortográficos, de concordância, e do outro lado tinha o texto certo. Então, o aluno tinha que marcar onde estava errado e justificava na questão. Então, na verdade, fora do meu horário de aula, eu dava pequenas contribuições, logicamente, quando o professor queria, e entrava uma questão minha, ou seja, está dentro do conteúdo de português, mas o assunto está relacionado com xadrez. Por exemplo, uma vez, vou dizer um caso super interessante, a professora de redação de uma escola muito conhecida e muito tradicional aqui de Recife, ela teve a infelicidade de perder todas as redações dos alunos porque ela veio com a mochila e levou uma queda e todas as provas foram para uma água abaixo e naquele período que quando o Recife chove, alaga tudo. E a sorte, eu tinha digitalizado a minha redação de xadrez, porque eu fiz uma redação de xadrez que eu explicava um pouco da história do crescimento da Rússia, naquele período que teve apoio do governo, e fazia uma redação para eles se explicarem por que o xadrez ainda não tinha uma tradição, né? Então, eles iam desenvolvendo isso para a turma de ensino médio, a ideia de que tem que ter um projeto nacional, que esteja vinculado com a preocupação educacional, e essa foi a salvação da professora. Ela pôde, quer dizer, a mesma prova de xadrez foi avaliada 2 vezes, uma nas minhas condições básicas de entendedor de português, e a outra ela vem da questão de coerência textual e tal, e ela conseguiu dar uma nota que ser salva pelo gong. Então, é muito comum o professor de xadrez, quando vai numa escola, as pessoas sentirem que é um elemento que vai tirar carga horária. E, na verdade, você passa a ser um elemento complementar, né, nas atividades dele. Perfeita observação. Eu, inclusive, milito ali no xadrez, né, quase 30 anos, completando agora no meio do ano, e 20 anos desse período eu estive dentro da escola, então dando aulas exclusivamente de xadrez, e depois mesmo quando eu comecei aqui a trabalhar full time online, né, eu ainda visitei muitas escolas para projetos de SESI, prefeituras, federação, o governo aqui de Minas e tal. Então, assim, hoje tem uma recepção muito boa de xadrez. Eu, quando comecei a dar aula em escola, ainda era visto assim com uma certa reserva, e hoje realmente o xadrez tem um espaço muito grande. O instrutor de xadrez, né, aquele que vai até a escola ali, hoje está sendo muito valorizado, inclusive é o meio mais fácil para você ingressar no xadrez como professor, né? Você ingressa como instrutor e depois, no segundo momento, né, você pode trabalhar ali o competitivo através do treinador, de ser treinador. Geralmente a gente acaba fazendo as duas coisas de início, mas realmente a escola, eu tenho muito carinho, né, com esse meio aí, onde as pessoas estão iniciando, e eu estive lá. O meu início não foi de escola, foi num clube social, mas a gente vê que a escola é um espaço muito bom e que o xadrez, de fato, é uma ferramenta que tem sido muito útil. A questão de cálculo, raciocínio, paciência, atenção, quando a gente vê esses autores aí, o Gardner com as inteligências múltiplas, o Goleman, a inteligência emocional, mesmo o Piaget, né, com construtivismo, Vygotsky e tal, hoje com o Kahneman falando de aprendizagem rápida e aprendizagem devagar, tudo isso tem relação com o xadrez, dá para linkar com o xadrez. Quer dizer, é muito bom ver que o xadrez tem esse lado multidisciplinar, interdisciplinar, e que a escola é um foco muito bom para a gente. Agora, deixa eu mudar um pouquinho aqui o rumo. Eu vi uma matéria aí do SBT, acho que é 2015, quer dizer que dá para juntar xadrez e futebol? É isso, professor? Olha, agora se as pessoas entrarem
no YouTube e botar xadrez e futebol, já vão ver várias matérias sobre isso. Mas na época foi super interessante, porque era um jornalista querendo fazer essa relação e tinha que entregar a matéria na segunda e ele me consultou no sábado pela manhã. Mas foi muito prazeroso porque falar de uma coisa que você gosta e que você tem muitos anos de vivência é muito agradável e ajudando uma pessoa. Então eu mostrei, através de alguns gráficos, que as peças de xadrez elas se movimentam de acordo com a posição. Ela tem as movimentações específicas, mas, por exemplo, os cavalos, eles têm uma predominância de ser mais forte nas posições bloqueadas ao invés do bispo. E ele fez uma matéria lá, eu dei algumas sugestões que durante ele fosse analisar os times, ele botasse a peça para relacionar. E foi uma matéria super curiosa, que no final de tudo ficou a mensagem de quem joga e gosta de assistir futebol deva aprender xadrez para entender a arrumação de uma estratégia, e quem gosta de xadrez se aproximar também do esporte físico e assistir e contribuir. Bacana. E essa entrevista, claro que a gente está aqui, né, apresentando, conhecendo mais o professor, mas ela tem um foco. Eu, quando tive o contato com o professor, a ideia era falar em xadrez em condomínio. Cara, xadrez em condomínio quer dizer que dá para fazer contrato ali, dá para dar aula, quer dizer que é um campo aí talvez inexplorado, que o professor sacou que é possível, né, crescer o xadrez nesse meio. Ele vai falar para a gente, então, agora que realmente, professor, quando você falou comigo dessa possibilidade, né, que era algo que você estava trabalhando nisso, até com metodologia, podendo, quem sabe, até franquear isso, né, porque aí quantos condomínios, nossa, aqui em minha cidade, é cidade pequena, você não tem muito essa figura, né? Mas em cidades grandes isso aí é absurdo, é um campo fabuloso, né, que o professor vai explicar para a gente, então, qual que é a ideia dele, como isso pode ser valorizado e explorado pelo professor de xadrez. Veja, essa descoberta, ela foi feita de forma muito natural. Logicamente, eu vou dar uma síntese, porque isso daí seria necessário um curso mesmo. Mas, basicamente, foi o seguinte: toda vez que eu faço aula de xadrez, ou para criança, ou idoso, ou deficiente visual, adultos, às vezes, eu sempre faço na área comum do prédio. Então, aconteceu das pessoas do prédio descerem, passarem pela área comum, ter interesse, e aí eu fechei um primeiro contrato de prestação de serviço, lógico, como pessoa física, para ir tantas vezes por semana para dar aula para qualquer pessoa naquele horário que eu estaria. E sempre utilizando a área comum. Como os prédios aqui de Recife, principalmente nos bairros de Boa Viagem, são muito próximos um do outro, aconteceu de pessoas do prédio vizinho descer, perguntar como era a minha aula, e aconteceu o segundo contrato. E chegou até ser 3 contratos, porque o prédio vizinho começou, o outro do segundo prédio começou a ver. Então, o que é que acontece? Essa área de ensino para iniciante, tanto para professor como para quem está um pouco aí aperreado, sem opção, ou está mudando de área, é importante buscar alguém com experiência, porque tem um campo aí virgem. E as pessoas estão querendo isso porque, às vezes, falta dinheiro para, nas férias, ir para uma colônia de férias, viajar, e nada mais agradável e confortável para o morador é você oferecer serviços lá dentro. Então, essa é uma possibilidade. Logicamente, existe todo um padrão de contato, um padrão de oferecimento e como as coisas vão acontecendo. Isso poderia ser um curso mais aprofundado, e já deixo aí para o professor Gerson a opção de montar uma estrutura aí para a gente mapear isso aí, ok? Puxa, que bacana isso, né? Então, ó, vocês estão vendo que tem um nicho aí novo. Quando o professor me falou, nem me passou pela cabeça, não sei se é porque eu estou mais em um mundo aqui mais virtual nos últimos 10 anos, né? Mais focado aqui, o Clube Xadrez já está indo para quase 20 anos, faz 19 agora, mas uma parte desse período também
fiz as duas coisas, meio misto, né? Estava lá fisicamente, nas escolas, no clube, e estava aqui online, mas de 10 anos para cá, só online, e aí a gente perde até essa referência, né? E é bom conversar com o colega exatamente para a gente entender como é que está sendo o desenvolvimento do xadrez, como é que ele está crescendo, essas vertentes aí de desenvolvimento, né? Massificação mesmo. Imagina se você consegue levar isso em larga escala, quantos novos enxadristas, né? Quantas pessoas poderiam ter acesso ao xadrez através aí dessa possibilidade de locais fechados que você poderia oferecer ao enxadrista, né? Esse futuro enxadrista, especialmente a criança e ao jovem. E para a gente, já estamos chegando aqui ao finalzinho dessa entrevista, desse bate-papo, claro que nós sabemos que, fundamentalmente, né, o Piscator ele é professor, ou seja, ele lida com o xadrez na parte ali pedagógica, ele está preocupado com a didática. Mas eu também, né, profissionalmente, eu sou um professor. Então, o que você faz? Eu sou um professor de xadrez. Mas você joga? Eu jogo como laboratório ali para os alunos. Então, eu brinco que eu sou um professor que jogo e não sou um jogador que dá aula. Então, lá atrás, quando eu tive que fazer a opção, quando eu comecei, falei, eu vou dar aula e aí, quando der, eu vou para os torneios. Então, isso foi legal. As conquistas até que eu tive como jogador foram muito acima até do que eu esperava, porque realmente o viés que eu sempre dei à minha carreira foi de professor. Mas vamos perguntar para o Piscator essa relação, né, do professor com o xadrez de competição, se ele gosta de ir para os torneios, se ele joga uma partidinha ali online, às vezes um blitz, um torneio presencial assim um pouco mais rápido. Como que é esse laboratório, né, da parte prática para você poder levar para os seus alunos? Qual que é a sua relação do xadrez enquanto jogador, professor? Eu, pessoalmente, eu acho importante e fundamental que o professor de xadrez, seja lá o nível dele, ele pelo menos uma vez por ano joga um torneio pensado. Por que isso? Porque tem certas vivências que você vai passar e fica difícil você mapear para o aluno sem você ter sentido isso, fica só num discurso teórico. Então, por exemplo, você tem que competir, por outro momento, o aluno também vai lhe observar como você reage no perder, no ganhar. Então, é importante essa prática, porque também ali é seu momento onde você vai experimentar em que nível você está, se você está um pouco afastado, se você precisa dar uma revisada. E a competição no xadrez, pelo menos para mim, é uma forma de você se autoavaliar, né? Toda vez que você joga partidas pensadas, ou relâmpago, ou ping, o importante é você fazer análise. Jogar 1 milhão de partidas relâmpago, mas não fazer análise, eu tenho um pé atrás. Então, é importante, mesmo que não seja um competitivo, às vezes pode ser um amistoso em casa, com 4, 5 pessoas, mas é uma disputa de autoavaliação. Okay? Legal demais. Então, agora nós vamos, né, para as considerações finais e, mais uma vez, agradecendo e o pessoal, né, já pedindo desculpa para o pessoal que tentou acompanhar essa entrevista. Ela seria uma live e aqui nós tivemos problema não com o professor, a internet dele está legal, o vídeo dele está legal, o som está legal, a iluminação, vocês estão vendo que está muito bom, né? Nós estamos fazendo também a matéria de internet, só que não está ao vivo, né? Isso aí nós gravamos depois, que nós não conseguimos entrar no ar ao vivo, né? Por um problema técnico aqui no Clube Xadrez Online, com o professor está tudo certo, e aí nós conseguimos, né, fazer aqui offline e depois essa matéria que vocês estão vendo, né, porque isso está no YouTube nesse momento, a gente aí pede desculpa para aqueles que tentaram assistir ao vivo. Toda vez que a gente faz ao vivo, tem um brinde, né? A gente oferece um bônus aí para aquele amigo ali que está participando online e o bônus continua aí, se você olhar a descrição do vídeo. Nós temos mais de 1.200 horas de treinamento no Clube Xadrez Online e a gente sempre dá um e-book, dá uma videoaula
Então, a videoaula é padrões táticos. É só você apertar aí no Saiba Mais, vai aparecer na descrição, tem até um gifzinho aí, tem algo como se fosse um presentinho, né? Você clica, já vai aparecer, você bota seu e-mail e pronto, você já tem acesso ao vídeo, tá? Então, esta entrevista, ela também dá o brinde como seria lá online. A diferença é que nós não tivemos a participação aí do pessoal, né, fazendo pergunta em tempo real, mas pode fazer pergunta aqui também embaixo do vídeo, né? Você pode comentar esse vídeo e aí o professor, quando ele tiver um tempinho, ele entra lá e responde. E depois, né, num outro momento, quando a gente fizer o ajuste técnico aqui, quem sabe lá para frente a gente chama o professor de novo aqui para contar essa história aí de xadrez em condomínio, que acho que isso vai render bastante. Bom, vou passar a bola agora para o professor, agradecendo aí a boa vontade dele, né? A gente já está plugado aqui há quase 3 horas entre a tentativa online e a entrevista de fato que nós estamos fazendo aqui em modo offline. Então, agradecendo, né, a disposição, a boa vontade dele, o bate-papo anterior, que a gente já se reuniu antes, né, para poder dar um foco, né, a gente trabalhar os tópicos que a gente levaria para essa matéria, para ser bastante útil para você que está aí vendo essa entrevista. Então, agradecendo e deixando aí as considerações finais do Piscator. Ok, obrigado, Gerson, pelas palavras carinhosas. E vou deixar para o público 2 situações. Uma eu vou narrar e no final eu vou recitar uma poesia. Opa, isso vai ser bom. bom. Assistindo o nosso vídeo agora, você que é pai, ou responsável, ou avô, ou você é sozinho, ou você tem a vontade de aprender a jogar xadrez, ou você é um universitário, escute o que é que eu vou lhe dizer agora. Em 2000, no ano 2000, até hoje, 50% das empresas, das 500 maiores empresas citadas pela Fortune revista, desapareceram. Isso quer dizer o quê? Que as profissões do futuro, ainda ninguém nem sabe que pré-requisitos vão ser necessários para a nova geração se preparar para assumi-las. Então, eu quero reforçar o seguinte: o xadrez ainda é a maior criação que o ser humano fez como pedra fundamental para que, independente da profissão que seu filho, seu neto, seu marido, sua esposa vai exercê-la, vai precisar de tomada de decisão, planejamento de curto, médio prazo, organização das ideias, assumir total responsabilidade pela decisão tomada. Enfim, você vai ter que ter elementos cognitivos de alto grau de complexidade para você disputar sempre o mercado com chance de ser mais um bem qualificado. E como fazer isso sem saber que profissões ainda vão surgir? E a resposta é: jogue xadrez. Independente se você vai ser competidor ou se você só vai ser um iniciante, jogue xadrez. As habilidades que você adquire durante o jogo são inúmeras, mas o mais importante que são habilidades cognitivas que você vai precisar. Eu tenho um ex-aluno que ele vive de investimento em ações e ele me mostra as relações, como ele faz utilizando estratégias que ele aprendeu lendo o livro de Grau. Então, o que eu quero finalizar para vocês, nessa mensagem, até dizer a poesia, é o seguinte: não importa que ferramenta você utilize, mas o jogo é o caminho mais fácil de você desenvolver habilidades. E não é à toa que eu estou aqui não só para promover o xadrez, mas o xadrez ainda é o rei dos jogos. E vou finalizar agora com uma poesia para vocês refletirem. A vida, ela é feita de altos e baixos, de momentos bons e ruins, de início e de fim. O início é tranquilo, é só começar. O fim
é uma incógnita. Você nunca irá saber como irá terminar. Mas a vida continua e continua. Mas nunca devemos deixar de agradecer pelos dias vividos, pelos meses vividos, pelos anos vividos. Porque um dia tudo deixará de ser. Não que a vida irá acabar. Ela às vezes pode retardar para deixar o mundo continuar. E quando você menos esperar, a vida irá retornar. Então, levante a cabeça, que o futuro ainda é desconhecido, mas esteja preparado para a oportunidade. Obrigado pela atenção, professor. Parabéns pela sensibilidade, pela oportunidade, e fico honrado de estar aqui no seu canal em abertura total para o Brasil e o mundo todo. E lembrando, o que precisarem, procure o professor Gerson, e ele organiza até para eu ir aí e a gente trabalhar especificamente algum assunto que vocês queiram nessa parte. Um grande abraço, feliz ano novo e pense no futuro, mas saiba que as decisões que você vai colher no futuro está relacionada com essa decisão de hoje. Jogue no mínimo xadrez. Bacana aí, parabéns, né, pela poesia, valeu demais a mensagem. Sucesso aí em seu trabalho, né, que já é um trabalho já de longa data e cada vez mais que ele cresça, especialmente agora, né, que nós temos essa possibilidade aí da internet. Eu lembro que quando eu comecei a dar aula de xadrez, o número era muito reduzido. Eu lembro que dava aula na Casa da Cultura, ia uma outra pessoa, ensinava um colega da escola, uma praça de esportes, a ABB, que trabalhava no Banco do Brasil, mas assim, era um número muito pequenininho, às vezes tinha que bater na porta do vizinho para ensinar ele. Hoje você entra em um site, por exemplo, chess.com, tem mais de 20 milhões de pessoas lá. Estou dizendo um site de dezenas, de centenas de outros, grandes, pequenos, aí, só para jogar online. Quer dizer, as possibilidades hoje são enormes, não só no xadrez, como em todas as áreas, exatamente por conta da tecnologia e, sobretudo, a internet. Pessoal, abração, professor, valeu, sucesso, até a nossa próxima aí, oportunidade. Valeu, até mais, tchauzinho. Até mais.